Por quê? Porque eles achavam que eles podiam fazer tudo. Eles entravam no meu gabinete e falavam: doutor, eu quero fazer tudo que o povo precisa. E aí eu falava, e eu como chato, vou falar para o senhor, para os senhores, que os senhores não podem fazer tudo que o povo precisa, infelizmente. Na sequência, doutores, é importante que a gente entenda o que é a administração pública, né? Primeiro fiz um apanhado geral com os senhores, falei um pouquinho sobre a administração pública direta e indireta de maneira superficial e, na sequência, eu vou falar o que é a administração pública. É certo dizer, doutores, que a administração pública é tudo aquilo que se refere à máquina estatal, né? Ou seja, ao grupo formado pelo governo e todos os seus agentes. É isso que nos diz a doutrina, que são registrados por normas, leis e funções necessárias para reorganizar a administração do Estado. A administração pública, doutores, fique claro, ela é regida exclusivamente por leis. A administração pública não faz nada sem as suas leis e seus regulamentos. Enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o administrador público só pode fazer, só fará aquilo que a lei permitir. Costumo dizer que nós, particulares, temos nossos braços livres. E livres para fazermos o que quisermos deles. De outro lado, a administração pública tem os seus braços amarrados. Braços amarrados a tal ponto de que eles só se podem se mover se houver lei que o permita fazer. Não permitindo, assim não o fará. Eu fui procurador-geral de um município por alguns anos e eu custava a explicar isso ao prefeito, vice-prefeito e secretários. Por quê? Porque eles achavam que eles podiam fazer tudo. Eles entravam no meu gabinete e falavam: doutor, eu quero fazer tudo que o povo precisa. E aí eu falava, e eu como chato, vou falar para o senhor, para os senhores, que os senhores não podem fazer tudo que o povo precisa, infelizmente. Talvez seja essa a grande decepção de um populista ao entrar na administração pública, na gestão do poder executivo, porque ele entende que a grande maioria das coisas que ele quer fazer, ele depende de muita burocracia para isso, muito tempo e muito conhecimento das pessoas que o cercam, para que ele não seja, ao final, de mocinho, né, de bonfeitor, transformado em vilão, transformado em algoz, porque ele desrespeitou as leis. Portanto, o ente público ele é regulado por normas, né, por normas e leis. Essas normas e leis, elas visam principalmente o interesse público, atuando como um conceito que descreve os agentes, os serviços, os órgãos, os institutos pelo Estado, podendo ser vista como um conjunto de ações que compõem a função administrativa, pelo qual o Estado vai desempenhar todas as suas outras funções. Essas leis vão delimitar os nomes das funções, os cargos a serem criados, os salários a serem pagos aos seus titulares, a carga horária, o campo de atuação e daí por diante. Vejam que na administração pública, lembra do exemplo, os braços sempre atados. Eu só atuo, eu só desato os meus braços nos exatos momentos
e nos exatos termos em que a lei vai me permitir. Não há na administração pública conduta sem que a lei permita aquilo que o agente público possa fazer. Se ele fizer sem lei, ação civil pública movida pelo Ministério Público. Pós 88, o Ministério Público ganhou muita força e ele teve, dentre as suas finalidades, dentre as suas funções, enaltecidas como fiscal da coisa pública. E os promotores e promotoras, o Ministério Público como um todo, agem com muita galhardia, com muita categoria, com muita competência na busca da boa aplicação do patrimônio público, né? Não só do patrimônio público, patrimônio público, histórico, cultural, artístico, e daí por diante, 3 pontinhos, etc. Porque o Ministério Público está ali para isso, mas hoje a gente tem setores específicos do Ministério Público que cuidam e curam da coisa pública a ponto de fiscalizarem integralmente todos os atos praticados pelo alcaide. Quem que é o alcaide? Esse nome difícil que pode cair na provinha dos senhores e talvez os senhores não saibam. O alcaide é o chefe do Poder Executivo, a prefeita ou o prefeito. Eles fiscalizam todos os atos para que a qualquer desvio seja providenciada a responsabilização. Eu aconselho hoje as pessoas que querem ser prefeitas que, primeiro, ou sejam com muita vontade, com muita determinação, com muita vocação, e segundo, sempre muito bem orientadas, porque eu conheço prefeitos muito bem orientados, muito bem vocacionados, com boa fé, com idoneidade, com moral, e que tomam inúmeros processos do Ministério Público porque descuram da atenção da infinidade do arcabouço legal que existe na gestão da coisa pública. E isso é necessário, doutores. Imaginem um passado não tão distante, né, em que a gente não tinha 100% dos atos públicos monitorados por computadores, por emissão de notas públicas, empenho de notas públicas, empenho de notas de serviço, em que o dinheiro entrava e saía livremente da administração pública, né? Entrava e saía livremente. Então hoje ficou mais fácil, por isso talvez a gente veja mais processos, né, que vêm através de ações civis públicas e que responsabilizam municípios e os seus servidores. Eu queria falar um pouquinho com os senhores, sobre 3 modelos históricos da administração pública. Coisa rápida para a gente ilustrar aqui o nosso segundo bloco. O primeiro momento, né, o primeiro modelo histórico da administração pública é o modelo patrimonialista. Esse modelo patrimonialista ele é um modelo caracterizado pela não distinção entre o patrimônio público e o patrimônio privado, sendo visto como a incapacidade ou o resultado do príncipe de distinguir, entre os bens públicos e privados. Por isso era muito comum confundir a res pública, né, a coisa pública, a coisa do povo, com a res príncipes, que seria a coisa do príncipe, o patrimônio privado do príncipe. O patrimonialismo predominou no período pré-capitalista, no qual o Estado funcionava como uma extensão do poder soberano, onde o monarca exercia domínio sobre os bens públicos e também exercia o seu domínio sobre os bens privados que se confundiam, sem necessidade alguma de prestar contas à sociedade.
Nesse modelo, meus amigos, os cargos eram como prebendas, ou sinecuras, ou favores, ou benesses, e suas características mais comuns eram a corrupção, o nepotismo, a ineficiência e o improviso, dado que nenhum dos cargos possuíam, os cargos distribuídos entre os amigos do rei, possuíam nenhuma preocupação com aquilo que era essencial, com aquilo que era importante para a gestão da coisa pública, para a gestão daquilo que era mais importante, né? Hoje a gente ouve muito a palavra gestão, só que hoje a gente ouve a palavra gestão de maneira pública. A palavra gestão é utilizada dentro da coisa pública há anos e anos, há décadas. Porque é sabido e sempre foi de que a coisa pública deve ser gerida de maneira profissional e não de maneira amadora a ponto de ser tratado e ser descurado sem nenhuma preocupação específica, já que a coisa é pública. Se a coisa é pública, o cuidado deve ser dobrado. Daí guardem as mãos atadas e as mãos livres. Se as mãos são livres, é para tratar a coisa privada, sua coisa. Você faz com o seu patrimônio, com os seus bens, com aquilo que você possui, aquilo que você quiser. Com aquilo que o Estado lhe deu para gerir, você não tem gestão, não tem livre gerência, não tem disposição alguma, senão aquela disposta expressamente por lei em sentido amplo. O que é lei em sentido amplo? A lei elaborada, produzida pelo Poder Legislativo. Veremos aí ao longo dos nossos encontros que eu não posso simplesmente fazer um decreto, né, que é ato privativo do chefe do Poder Executivo, e eu aqui como me autodenominando chefe do Poder Executivo, eu não posso fazer um decreto que me permita fazer determinada coisa, porque eu estaria criando uma lei para benefício próprio, que seria, por consequente, inconstitucional, e muito além de inconstitucional, seria ilegal. Iria contra a lei muito antes de ir contra a Constituição. No segundo momento, doutores, no segundo modelo, nós teríamos o modelo burocrático, que é aquele modelo elaborado por Max Weber em sua Teoria das Organizações. A administração pública burocrática começou a fazer parte do meio empresarial. E fazendo parte do meio empresarial e público por volta da década de 1940, a principal ideia da burocracia era combater os excessos do patrimonialismo. Um dos conceitos chaves da filosofia weberiana era o da dominação, e o autor define esse fato como a probabilidade de encontrar como poderia dizer para os senhores, a probabilidade de encontrar maior obediência às ordens públicas, né? A probabilidade de encontrar maior obediência para ordens públicas e específicas. Eu teria que agir com ordens específicas. A principal dessas ordens específicas, doutores, seria a finalidade, a principal finalidade do modelo burocrático era de aumentar a eficiência e a eficácia nas organizações, seguindo um esquema racional legal baseado em regras, normas e leis. As principais características da burocracia eram o profissionalismo, a impessoalidade e o formalismo, o que já foi uma grande evolução para a administração pública. Num terceiro e último modelo histórico da administração pública,
nós teríamos o modelo gerencial. Por meio do modelo gerencial, com o passar do tempo, o modelo burocrático ele apresentou diversas disfunções. Quais seriam essas disfunções? O excesso de formalismo, o excesso de centralização e o clientelismo, que levaram aí, que acabaram, né, prejudicando os seus principais objetivos. Dessa forma, doutores, surgiu a necessidade de um novo modelo, fazendo emergir o gerencialismo, um modelo que buscou responder às transformações sofridas pela sociedade ao longo dos anos, que é o que a gente pode falar, né, traduzir aí como lembrança histórica, o desenvolvimento tecnológico e, sobretudo, a globalização. A finalidade do modelo gerencial era de reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço prestado à população. O gerencialismo ele tem como principais características a prestação de contas, a transparência, o aumento da participação popular e a flexibilização, o que chega mais próximo, né, do que a gente vive hoje e do que foi instituído com a Constituição de 1988. Vamos dar mais um pequeno intervalo e voltamos para o nosso terceiro bloco. Até já!